Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses últimos dias que antecedem a sua volta. É um tempo, irmãos, onde o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem feito e fará de tudo para nos tirar do foco que é Cristo. Se ele fizer isso, tirar nós da centralidade dele mesmo, tudo vai se desabar. Como nesses últimos dias estamos vendo, não o mover do Senhor, irmãos, porque o povo não tem buscado o mover do Senhor, o povo tem buscado movimentação. Tantas coisas, pessoas que se deixam levar pelo emocionalismo, pessoas que verdadeiramente estão muito rasas naquilo que concerne as Escrituras. Se nós não conhecermos as Escrituras, irmãos, não vamos conhecer o Senhor revelado nas Escrituras. Irmãos, se nós não fizermos silêncio em nossa alma, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. E quando nós ficamos com uma alma muito barulhenta, agitada, nós vamos perder quase que todo o seu falar. Nós vamos escutar o falar dele de uma forma que nós iremos interpretar segundo as nossas próprias emoções. Então, quando nós, de alguma maneira, e normalmente isso acontece no meio do povo de Deus, pessoas que conhecem a palavra, quando nós então não buscamos o Senhor de uma forma, pedindo que Ele se revele na sua palavra, fala conosco, e uma intimidade com Ele, outras coisas irão ocupar o lugar de Cristo, irmãos. Lembre-se de uma coisa, em primeiro lugar, estamos vivendo os últimos dias, eu creio que seja as últimas batidas do relógio do Pai. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, Ele não voltou ainda, irmãos, porque a igreja ainda está muito menina, criança. E onde muitos querem mostrar uma espiritualidade sem a realidade. Entende, irmãos? Quando nós deixamos extravasar a nossa alma. Quando a nossa alma verdadeiramente ela flui, e isso acontece muitas vezes através de louvores agitados, muita gente batendo palma, através de oração. Tem um livro, Poder Latente da Alma, de Watmani, que ele vai tratar de louvor, oração, pregação da palavra. Ali ele nos adverte para um cuidado muito grande com relação à nossa alma. A palavra de Deus, ela consegue identificar aquilo que é alma, aquilo que é do espírito. Tudo aquilo que é da alma, ela vai fluir de uma forma desordenada. Ela vai fazer com que realmente as pessoas pensam que numa movimentação ao mover de Deus, sendo que na realidade é pura movimentação da alma. A alma ela entra em transe, a alma faz a pessoa ficar totalmente alucinada. A nossa alma é um perigo muito grande, por isso que Paulo diz assim: dia após dia morro. Paulo já havia sido crucificado com Cristo e morto com Cristo, mas ele tinha um cuidado muito grande de subjugar a sua alma à cruz de Cristo, aos domínios do Senhor. Por isso que ele disse lá em 2 Coríntios 4, verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, não a vida da minha alma, se expresse e se manifeste, mas a vida de Jesus se manifeste em mim. Então, quando há uma manifestação da vida de Cristo em nós, vai haver edificação, vai haver serenidade, vai haver entendimento espiritual. Quando de fato isso não ocorre no meio do povo de Deus, irmãos, o que vai acontecer? Vai haver muitos eflúvios latentes da alma, vai haver um desejo de aconchego para a nossa alma. E aí, irmãos, é como, não sei se vocês já frequentaram algum estádio de futebol, quando está com 70 mil pessoas, quando faz um gol e todo mundo se arrepia e fica em transe, e os jogadores que fazem o gol às vezes querem pular no meio do povo. Isso acontece nas igrejas evangélicas, irmãos.
Quando não tem a direção do Senhor, a alma então ela vai ficar de uma forma que é assustador. Para os filhos de Deus, isto vai trazer perturbação, porque como pode, irmãos? Como pode? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós contemplarmos a pessoa de Cristo, aquele que é a nossa vida. E a manifestação de Cristo, ela sempre, em primeiro lugar, vai se manifestar com amor, com paz, com alegria, com doçura, com ternura, né? Onde o próprio Espírito vai nos dominar, que nós entendemos como domínio próprio. Vamos ficar quietinhos, sossegados, apreciando a palavra do Senhor, porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com conferências, irmãos. Às vezes, Satanás leva as pessoas a sair de uma vida centrada em Cristo, no Espírito, para viver o sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus é um perigo terrível, até diabólico, porque Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 7, que no mundo há muitas vozes. Muitas vozes. Agora, nós não vivemos no sobrenatural de Deus, nós vivemos o espiritual de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estão me compreendendo, irmãos? Então, que verdadeiramente, não sei quem virá para ministrar aqui, mas que o Senhor então traga revelação, que o Espírito nos domine, que o Espírito nos possua e que o Espírito nos dirige para Ele mesmo. Deus é Espírito e Ele fala ao nosso espírito. Claro que passa pelo campo da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, a vida da alma. Mas, irmãos, uma alma subjugada ao Senhor, o Senhor então poderá encontrar em nós caminhos para poder revelar, para poder manifestar a pessoa e a obra de Cristo, e a igreja vai ser edificada, tá certo? Irmãos, vamos hoje tratar com a ajuda do Senhor, vencedores pela graça. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, verso 12, que diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito nos oriente nessa reflexão. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta manhã tão rica, preciosa. É o tempo que o Senhor preparou para nós sermos edificados, sermos tratados, sermos avivados, ó Pai. Aviva-nos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é poderosa. A Tua Palavra tem o poder de remover aquelas coisas que nos abalam, para que então nós recebamos um reino inabalável da parte do Senhor, que é o próprio Cristo em tudo aquilo que Ele é em realidade espiritual. Pai, nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz e frutifique a Tua Palavra em nossos corações. Revela-nos Cristo, não apenas revela, mas forma Ele em nós, para que nós, a cada dia que passa, venhamos a desaparecer e Ele seja o nosso tudo. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu queria, claro que nosso tempo é muito escasso, uma hora não dá para a gente falar e comentar tudo que o Pai tem colocado em nossos corações para analisarmos sobre vencedores. Essa palavra vencedores, primeiro eu tenho que fazer uma pergunta: quem são os vencedores? Quem são esses vencedores, irmãos? Eles, os vencedores, são aqueles irmãos perfeitos. Perfeição aqui não é no sentido de que a perfeição humana, mas no sentido de perfeição espiritual, teleios, maduros, homens e mulheres maduros, que têm Cristo formado dentro de si, ou está sendo formado, né? Mas esses que são de fato vencedores, sabem da parte do Senhor
que necessariamente precisam diariamente do sangue do Cordeiro sobre as consciências, para que deixamos então as obras mortas e venhamos a servir o Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso próprio amado Senhor. Ou em outras palavras, ainda que tenham as nossas falhas, claro que nós temos as nossas falhas, nós então podemos confessar isso diante do Senhor para sermos lavados pelo sangue do Cordeiro diariamente, estando sempre purificados, como Pedro escreveu lá em sua segunda carta 1:9, para a gente jamais nos esquecermos que os nossos pecados foram purificados. E tudo aquilo que Deus purifica pelo sangue de teu Filho Jesus, não é mais comum, não é mais imundo, irmãos. Nós somos agora um povo separado pelo Senhor, não somos um grupo de pessoas religiosas, mas somos santos em Cristo Jesus, porque somos filhos de Deus, e o nosso Pai, Ele é santo. Claro que seus filhos, no mínimo, devem ser santos, porque é habitado pelo Deus 3 vezes santos, Espírito Santo, o Espírito do Cristo glorificado é o que recebemos quando cremos no Senhor. Agora, um detalhe importante: esses vencedores não são, de maneira alguma, super cristãos. Jamais, irmãos, não é super cristãos. Nós somos cristãos, sim, normais. Para o mundo nós somos cristãos anormais, e existe um povo que se denominam cristãos, que são anormais naquilo que envolve a questão de religiosidade, um povo que ainda está tentando se religar com Deus. Isso é religião. Evangelho é Deus nos religando com a pessoa do seu Filho. Eu disse aqui domingo passado que uma das coisas maravilhosas, irmãos, é a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, o que significa? Quando o Verbo se fez carne, Ele colocou a sua tenda, a sua morada perto de nós e nos chamou para morar com Ele. Ou seja, aqui na casa, minha casa, disse o nosso Senhor, é a casa de meu Pai. Eu sou a casa do Pai. Habita em mim, que eu farei de vocês casa do Pai. Ou em outras palavras, quando o Verbo se fez carne, Ele, Jesus Cristo, veio trazer Deus para nós. Agora, o que é mais maravilhoso ainda é que quando Ele ressuscitou, Ele nos levou para o Pai. Vocês morreram, a vida de vocês estão escondidas com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele em glória, porque já fomos glorificados pela fé. A nossa glorificação ainda não se consumou, mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que aquele que os chamou também os glorificou. Então, pela fé, na realidade da eternidade do Pai, nós já estamos glorificados, nós já somos um com o Pai e temos em nós o Espírito do Filho glorificado, que atesta esta verdade, uma justificação plena. Paulo, escrevendo aos Romanos 4:25, disse assim: Ele morreu por causa das nossas iniquidades e ressuscitou por causa da nossa justificação. Qual que é a certeza, qual que é a convicção de que nós somos justificados? Jesus ressuscitou, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele é um conosco, irmãos. Então, agora muitos pensam que cresceu tanto, de modo que ficou acima da necessidade do sangue do Cordeiro. Não, irmãos. Esse texto aqui de Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor. Não é para qualquer pessoa, não é para filhos de Deus descompromissados, não é para filhos que não se importam com o Senhor. Mateus 22:5, quando Ele fez aquela grande ceia, convidou todos, mas um a um não se importaram. Um foi para seus negócios, foi cuidar da sua casa e dos seus negócios e não participaram daquela grande mesa preparada para o Senhor. Então hoje não é diferente em realidade espiritual. Nós vemos a falta de interesse do povo do Senhor de uma forma geral. Não querem o Senhor, não querem ser vencedores. Irmãos, vai haver muito sofrimento para que Deus então aperfeiçoe
esses amados. E Deus não quer isso, irmãos, porque aqui fala, ao vencedor. Veja a recompensa aqui, faloei coluna. O que é coluna, irmão? É sustentáculo, diz lá no grego. O que é coluna? É um alicerce, é aqueles irmãos que dão suporte para outros irmãos. Você já parou para pensar se você de fato é coluna no santuário? E aqueles irmãos que sofrem pelo corpo de Cristo, sofrem pelos irmãos, ora pelos irmãos, cuida dos irmãos. Entende, irmãos? Como é o nosso amado Senhor. Ele nos amou, nos regenerou, tirou a nossa velha natureza, trocou o nosso coração por um novo coração. Agora Ele está cuidando de nós, usando as colunas da igreja. São aqueles irmãos maduros, aqueles irmãos que têm capacidade de oferecer como sustentáculo seus ombros para carregar uns aos outros quando esses irmãozinhos estão em alguma dificuldade. Mas o que acontece no meio do povo de Deus, irmãos? Quando o irmão erra, quando o irmão está em certa dificuldade, nós, ao invés de dobrar o joelho e rogar ao Senhor com lágrimas por aqueles irmãos, o que nós fazemos, irmãos? Criticamos. Nós mostramos o azedume da nossa alma, como que bem feito, bem feito. Esses que agem dessa forma, o Senhor trará uma justa paga depois. Então, irmãos, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ele diz aqui que gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, todo vencedor é vencedor, claro, porque de fato batalhou. Se não houver batalha, como que vai haver vitória? Como? Não tem possibilidade nenhuma. Então, queridos, batalha para sermos vencedores são aqueles irmãos, como Paulo escreveu a Timóteo, que o Senhor os arregimentou e os preparou para a batalha. Mas, queridos irmãos, nessa batalha, o Senhor Jesus Cristo é vencedor, porque Ele está em nós. Por que muitas vezes numa batalha, às vezes sem saber que estamos batalhando, estamos numa batalha, e às vezes nos frustramos e choramos, e lamentamos, e levantamos nossa plaquinha, estamos sofrendo, ore por mim, por favor, eu estou numa dificuldade muito grande. Ou seja, você simplesmente perdeu uma grande batalha. Poderia sair vencedor. Irmãos, eu quero que você me revela para mim qual foi a batalha que o nosso amado Senhor Jesus Cristo perdeu. Nenhuma. Agora, Ele está em nós. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, que em todas as batalhas da nossa vida, qualquer circunstância ruim, qualquer dificuldade, queridos, isso Deus, Ele permite estas dificuldades na nossa vida para mostrar para nós. Ele quer que nós enxergamos o grau de espiritualidade, no sentido de que quanto temos de Cristo. Se você está cheio de Cristo no seu interior, diante das batalhas, você vai ficar sentado descansando e Ele vai batalhar as tuas batalhas, junto contigo, mas você descansando nele. Mas quando tem pouco de Cristo em nós e cheio de nós mesmos, nós vamos para a batalha. Eu posso, eu tenho força, eu sou um vitorioso, eu consigo, eu trabalho, eu venço. Você vai se frustrar. Deus, o Pai, permite essa frustração na sua vida para que você volte atrás e considere aquele que habita em você. Tem um texto lindo aqui, irmãos. Abram, por favor, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aqui, irmãos, nós vemos e temos uma revelação tão preciosa sobre por que nós vencemos, irmãos. Nós sempre iremos depender do sangue do Cordeiro e do testemunho que nós demos. Olha só aqui o versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse, diz assim: eles, pois, o venceram
por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Irmãos, porque nessa batalha Satanás vai lançar muitas acusações sobre a sua vida e a minha vida. Satanás fará com que você se lembre do seu passado, da sua vida pregressa. Isso vai lhe trazer desânimo, mas lembre-se de uma coisa: Deus em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, já lhe purificou. Você não tem mais nenhum defeito diante dele, você não tem nenhuma conta para pagar. Então primeiro ele coloca aqui o sangue. Sempre dependa do sangue, porque você e eu iremos sofrer muitas acusações. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, se eu sei que o sangue do Cordeiro, não é que ele vai me purificar, ele já me purificou. Então, agora eu preciso de avançar. Agora, e por causa da palavra do testemunho que deram, entenda uma coisa, não é quando você foi curado de câncer, eu quero dar meu testemunho. Não é isso, irmão, isso é muito genérico, isso é muito pequeno. Está envolvido aqui o testemunho que deram. Que testemunho que nós vamos dar, irmão? Irmãos, testemunho este que é do próprio Senhor Jesus. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim, testemunho que deram. Ele não manda nós dar testemunho de nós mesmos, mas da palavra. A palavra revela um testemunho. O testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Então, é falar de Cristo, testemunhar Cristo. Cristo é a minha vida e Ele quer ser sua vida. Você precisa de crer na obra consumada do Calvário, que Ele morreu e lhe fez você morrer junto com Ele também. Mas não parou apenas aí. Pela ressurreição, você recebeu a vida de Cristo. Pelo testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amar a própria vida. Que vida que é essa? Essa vida aqui é a vida da alma, e a vida psique. Jesus diz: quem ama a sua vida, perdê-la. Você entende, irmãos, porque às vezes alguém fala mal de você, você fica todo chateado, porque você está cheio de uma coisa chamada autocomiseração. Você é tão doidinho, nós somos tão doidinhos, não é assim? Falaram mal de mim, estou com raiva daquela pessoa, não quero, eu perdoo, mas ela fica lá, eu fico aqui. E isso não é cristianismo, irmão, isso não é cruz, isso é religião, e religião sem cruz é religião diabólica. Estamos vivendo uma época de evangélicos vazios do Evangelho, de evangélicos que não têm nada da realidade do Cordeiro dentro de si. Então, como pode esses ser colunas? Como pode esses ser sustentáculos que vão para os templos somente em busca de coisas para essa terra? Que Deus abençoe que eu compre uma casa. Que Deus abençoe com um carro novo. Eu quero ter uma vida melhor. Melhor aonde? Percebe, irmãos? Paulo fala assim, Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas espera aqui. Muitos pensam assim: eu pequei porque em mim não habita bem nenhum. Mas espera aí, irmãos. Paulo escreve ali pertinho, capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz assim: agora, portanto, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em mim não habita bem nenhum, isto é, na minha carne, mas eu e você que cremos, temos um bem maior. A lei do Espírito da vida em Cristo não vai te livrar, te livrou da lei do pecado e da morte. Se eu sei que me livrou, eu preciso de me apropriar dessas verdades centrais das Escrituras. Aí o teu cristianismo vai funcionar de uma maneira extraordinária. Aí você não vai ser mais aquele religioso chato, aquele crente reteté, porque hoje em dia, irmãos, a gente só vê alma manifestando no meio do povo de Deus, achando que é do Espírito. Irmãos,
Toda a manifestação de Deus está relacionada com o seu Espírito nos guiando a toda a verdade da palavra. Fora disso é sensacionalismo. Fora disso, irmãos, significa que não temos nenhum discernimento em identificar aquilo que é alma, aquilo que é do Espírito. Estão me compreendendo, irmãos? Por isso que necessariamente precisamos ser homens e mulheres vencedores. Primeiramente, nós estamos numa batalha espiritual e o nosso inimigo, o diabo, ele é muito mais forte do que eu e você, do que nós. Ele é mais inteligente do que nós somos, mas irmãos, em nossa própria força, eu e você, nós não teríamos chance contra ele, e também com seus emissários, seus demônios. Mas uma coisa interessante, porque ele nos tiraria rapidamente, né, do caminho da vida do Senhor. Mas não depende de nós, irmãos, não depende de nós, mas o Senhor é mais forte do que o diabo. O diabo é simplesmente servo de Deus, como muitos aí são servos de Deus. Quem é servo de Deus verdadeiramente é o diabo. Nós não servimos a Deus, nós servimos a Cristo, que é o nosso Senhor. Nós somos filhos de Deus. Se você ler aquela parábola do filho pródigo, Lucas 15, a partir do verso 11, você vai descobrir ali que aquele filho saiu de casa. Quando ele voltou, todo arrependido, ele disse para o pai, ele ia dizer para o pai, ele fez um discurso assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão e abundância e eu aqui pereço de fome. Ele estava ali quase para comer lavagem. Mas ele disse assim: vou ter com meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus servos, dos seus trabalhadores. Mas então, quando ele voltou para casa, todo arrependido, cabeça baixa, saiu com muito dinheiro da sua herança, e toda herança antecipada no seu final não é abençoada, está lá em Provérbios 20, versículo 27. Então, quando ele voltou para casa, o pai viu longe, foi, deu um beijo nele, abraçou, ele começou a dizer aquele lindo discurso: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai não permitiu, falou: traz lá uma roupa nova para o meu filho, mata o bezerro cevado, coloca um anel no dedo, e o que é mais importante, sandália nos pés. Você é meu filho, você não vai ser o meu trabalhador, meu escravo, você é meu filho. Nós servimos a Deus. Quem serve a Deus é Satanás, é o diabo. Nós servimos o nosso Rei Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Deus é o nosso Pai, é aquele que nos ama. Irmãos, isso soa tão mal quando as pessoas falam para nós assim, arrebita o nariz, né? Eu sou servo de Deus. Para com isso. O diabo é servo de Deus, e o diabo tem que fazer tudo aquilo que Deus quer, e o diabo não pode fazer nada contra os filhos de Deus se o Pai não autorizar. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 João, lá no final da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 4 e 5. 1 João 4, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, que interessante. A palavra, ela diz assim, presta atenção. 1 João 4, primeiro versículo 4, que diz assim, olha só: filhinhos, aqui filhinhos, palavra teknon, é filhos, crianças. Vós sois de Deus. Presta atenção, irmão, olha a afirmação da palavra. Não é que nós vamos ser de Deus. Se você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por que nós vencemos os falsos profetas? Por nós mesmos? Nós temos capacidade? Eu conheço a Bíblia? Não. Porque maior é aquele que está em vós. A palavra em significa dentro de vocês, porque vocês venceram os falsos profetas, porque maior é aquele que está dentro de vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, quem é aquele que está no mundo, irmão? Lembra que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:4?
o qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Evangelho. Então, Satanás quer que você seja um crente emocionado, um crente que bate muita palma, um crente agitado, um crente, aquela comunidade é uma comunidade muito avivada, olha, Deus está ali no meio. Às vezes é pura alma, misericórdia. Deus fala em nosso espírito. Para esses que não querem, diz 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus envia para eles a operação do erro. Deus enviando a operação do erro? Sim, Senhor, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo é que Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira, e caiam para trás e sejam julgados e presos e enlaçados. Aí sim, Deus permite que Satanás segue o entendimento dos incrédulos. São crentes incrédulos, então eles têm que fazer e buscar mecanismos para mostrar que são espirituais. Irmãos, que tristeza é isso. Isso é lamentável. Isso é uma perda para a igreja de Cristo, para o povo do Senhor. Agora, olha que texto lindo. Abra por favor comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Aqui nós temos uma declaração tão linda, irmãos. Por favor, compreenda isso, entenda isso e busque mais luz diante do Senhor. Veja aqui a diferença. 2 Coríntios capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 6. Ele está tratando aqui do jugo desigual. Estão me compreendendo? Ele primeiro faz aqui uma pergunta, verso 16. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos, guarde bem isso. Eu e você, o teu corpo, se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é santuário de Deus. Então, cuidado aí para não querer fazer festa com os bezerros de ouro. Festa. Então, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Agora Paulo fala assim, porque nós, esse nós aqui é todos que creram, porque nós somos santuário do Deus vivente. Olha que maravilha, irmão. Como ele próprio disse, o próprio Deus disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Aqui o sentido é santificai-vos, a palavra separação. Separai-vos, santificai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Agora, olha o 18, que lindo, irmão. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. Então, uma grande diferença, irmãos, entre vida da alma e vida com Cristo. Então nós temos que procurar crescer no Senhor, amadurecer no Senhor. Precisamos buscar diante do Senhor a direção dele para as nossas vidas. Mas isso aconteceu com aqueles que estavam com Jesus. Na época, Pedro, Tiago e João, os demais discípulos, a palavra fala em Gálatas 2, versículo 9, que eles foram feitos colunas e baluarte. Olha só que coisa interessante. Olha aqui o contraste. Paulo, que era versado em muitas línguas da sua época, era, vamos dizer, um filósofo, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei. Paulo foi ter com as colunas da igreja. Quando eu li isso aqui, parece até um contrassenso. Como é que pode isso, irmãos? Ele falou isso aqui, ele escreveu, e o Espírito o inspirou, claro, em Gálatas 2, versículo 9. Veja aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui sobre esses 3 homens, que eram colunas da igreja da sua época, homens estúpidos, homens iletrados,
homens pescadores, homens que tinham conforme João, tinha um senso assim de matar aqueles que não queriam Cristo, não queria receber eles. E aí Paulo foi ter com eles, dizendo o seguinte, olha, Gálatas 2,9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Paulo foi procurar as colunas da igreja. Mas você acha, irmãos, que Paulo precisava de procurar essas colunas aí? Claro que não. Mas ele foi, porque sabia que de alguma maneira esses homens simples, que foram feitos colunas pelo Senhor, poderia auxiliar Paulo. Que lindo é isso, irmãos. Isso é cristianismo. Isso significa que nós, aquilo que Paulo ele disse muitas vezes, ele está praticando aqui, é para a gente considerar os outros, uns aos outros, superiores a si mesmo. Porque quando eu considero o irmão superior a mim, o irmão tem algo para me ensinar. Agora, quando eu estou aqui na frente, não, vocês têm que aprender de mim, né? Só eu que sei. Não, irmão, isso é perda para a igreja. Quanto mais simples você é, mais grande você é. Jesus disse assim: você quer ser grande no reino de Deus? Vá para o último lugar da fila. Vai lavar banheiro. Que ministério lindo, né, irmãos? Lavar banheiro. Eu admiro aqueles homens que ajudam as suas esposas a lavar banheiro, lavar louça, fazer comida. Entende, irmãos? Esses homens estão vivendo a vida comum do lar. Mas a maioria não faz isso. Isso é um trabalho da mulher, isso é um trabalho... Queridos, isso demonstra que você não está amando a sua esposa. Graças a Deus que eu tenho sido estimulado a ajudar muito a minha esposa, mas graças a Deus que ela fala, não, deixa que eu faço sozinho, eu sei fazer. Então aí também você está isento, não é verdade? Mas irmãos, como é precioso nós desejarmos crescer no Senhor. Se o Cordeiro venceu, você sabe que ele venceu todas as coisas, você está nele, ele está em você. Olha o que o Senhor diz aqui, Apocalipse 17. Irmãos, leiam Apocalipse, que livro gostoso, 17, versículo 14. Olha que texto lindo nós temos aqui em Apocalipse 17, versículo 14. Que lindo texto. Em todas as nossas pelejas, se eu sei que ele é vencedor, então observa aqui. A palavra fala assim, 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ponto e vírgula, fala que o assunto continua. Irmão, olha aqui, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, graças ao Senhor, porque isso está escrito. Vencerão também os chamados. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Queridos irmãos, irmãos, quando a gente tem essa visão, revelação de quem é o Senhor, irmãos, por isso que Paulo fala assim, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é vencedor, mais, porque você está em Cristo, Ele é quem vai pelejar por nós. Irmãos, a história se repete. Lá no Antigo Testamento, você deve se recordar, nas batalhas que Davi tinha que fazer, os profetas, Josafá, todas as vezes, irmãos, o que eles faziam? Eles viravam as costas para o inimigo, se prostrava diante do Senhor, o Senhor levantava aquele irmão, então ele ia para batalhar as suas batalhas, mas o Senhor era quem pelejava por eles. E hoje, irmãos, maior é aquele que está em vós. Cristo é a nossa vida, Ele é quem vai vencer. Irmãos, sabe, a gente precisa de ler o Evangelho no Antigo Testamento, o profeta Isaías.
Ali é maravilhoso, porque tem tantas promessas que diz respeito aos vencedores. Os vencedores não é para qualquer filho de Deus, é para aqueles que almejam crescer no Senhor, é para aqueles que pagam um preço. Este preço é se debruçar na palavra, viver uma vida de oração com o Pai, com os pensamentos dando no Senhor. Sabe como é que, são muitos, mas eu estou me lembrando aqui de Isaías 62, se pudesse abrir lá comigo, Isaías 62, vamos ler aqui a partir do verso 1. Irmãos, veja que lindo isso aqui, são promessas que já se cumpriram em nós, porque nós temos o vencedor que habita hoje dentro de nós. Veja aqui, irmãos, que lindo. Aqui, claro que o subtítulo está falando da noiva, a Jerusalém, a noiva do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos, não tenha dúvida disso. Eu e você somos amados pelo Senhor. Agora preste atenção que nós vamos ler aqui agora. O meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor abra o seu entendimento para você conhecer a verdade, orar sobre essa verdade e se apropriar dessas realidades contidas aqui, pelo menos nesses 5 versículos, que diz assim, olha só, versículo 1: por amor de Sião. Sião é a habitação do Senhor, Nova Jerusalém. Não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei. Essa voz aqui, sabe de quem que é essa voz aqui, irmão? E a voz nada mais, nada menos do que do Filho. Por amor de Sião, lugar da habitação de Deus, não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não vou descansar, diz nosso Senhor, enquanto o último daquele que o Pai me deu for regenerado. Eu não vou me aquietar. E ele continua dizendo, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Tocha acesa fala da figura do Espírito. Estava em Atos 2, aqueles 120 irmãos, esperando a promessa do Pai, até que veio um vento impetuoso como de fogo e pousou sobre cada uma daquelas velas apagadas. E ali a igreja nasceu. Está me compreendendo? Que coisa mais linda. E ele diz aqui no versículo 2, agora que vai se aprofundando, a leitura vai ficando mais extasiante, mais gloriosa, porque é a palavra de Deus, irmão. Olha aqui o verso 2, as nações verão a tua justiça, e viram, porque ele já morreu, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se eles não viram a justiça de Deus há 2000 anos atrás, eles estão vendo hoje a justiça de Deus na igreja, porque Cristo é a nossa justiça. Você está me compreendendo? Então, as nações verão a justiça, a tua justiça. Em cada cidade, em cada nação, Deus tem o seu testemunho, Deus tem o teu remanescente, Deus tem a sua noiva preciosa aguardando a volta dele. Então, as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Agora veja aqui, irmãos, olha que lindo agora, serás, quem que serás aqui? A noiva de Cristo, eu e você, será, ou podemos dizer, somos, seremos, aqui no caso seria, seremos, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, porque ele fala lá em Isaías 49, que na palma das minhas mãos eu te gravei. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema. O que é um diadema, meus irmãos? Segundo, a definição bíblica, é um ornato circular de ouro e pedras preciosas que ele coloca na cabeça, tipo de uma coroa, um diadema. Nós somos para o Senhor exatamente isso, um diadema real na mão do teu Deus. Olha o versículo 4, irmãos, vai se aprofundando cada vez mais. Olha que lindo. Nunca mais te chamarão desamparada. Por quê? Porque na cruz o Senhor Jesus levou o teu e o meu desamparo. Deus meu, por que me desamparaste?
nunca mais te chamarão desamparada, porque o Senhor agora é aquele que nos ampara. Nem a tua terra se denominará jamais desolada. Onde tem um filho de Deus, ali não é lugar de desolação, é lugar de restauração, é lugar de regeneração, é lugar de edificação. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Olha o versículo 5. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Irmão, isso é muito grande. Puxa vida, que coisa mais preciosa. Você está vendo, irmãos, a importância de sermos vencedores? Queridos, nessa batalha, para que o Pai então nos torne vencedores, tem que haver uma batalha. Mas, queridos, a palavra fala que Ele é quem pelejará por vós, e toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Sabe como o profeta Jeremias, Deus disse para Jeremias? Nós temos que ir para o texto, irmãos. Jeremias capítulo 1, vamos, versículo 17. Jeremias 1, verso 17. Aqui, irmãos, tem tantas promessas que hoje nós podemos desfrutá-la em realidade espiritual. Vamos ver algumas delas aqui. Diz assim, versículo 17. Ele diz assim, Jeremias 1, verso 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te. Então ele está nos arregimentando. Ele quer ouvir a nossa resposta. Dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda, aqui envergonhe, infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Vai pelejar contra você, sim, pode ter certeza disso, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, não apenas contigo, eu vou te livrar. Irmãos, por que nós somos tão assim preguiçosos com relação ao Senhor? Nós não queremos avançar nele, nós ficamos com medo de tantas coisas, irmãos. Ele diz assim: tudo que eu mandar você disser, você vai falar. O que ele pede para nós falar hoje, irmãos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Só pode pregar o Evangelho aquele que foi salvo pelo Evangelho. Quem não prega o Evangelho vai falar para as pessoas assim: vem aqui na frente aceitar Jesus, vem aqui na frente que Deus vai mudar, vai melhorar a sua vida. Jesus não melhora a vida de ninguém. Jesus tem que destruir a sua velha vida de pecado, para que Ele então possa ser a sua vida, o seu tudo, no meio desta geração corrupta e perversa, nas quais podemos responder como luzeiros do mundo. Irmãos, então que Ele continue falando aos nossos corações, nos ajudando a avançarmos, porque quais são os recursos espirituais que nós temos em Cristo Jesus? Tudo. Nos foi dado para mim e para você todas as coisas que concernem a vida e a piedade, mas pelo conhecimento completo dele. Agora, irmãos, nós temos tantas promessas que Ele estaria conosco.
Jesus, ele disse, vamos para mais um texto aqui para a gente entrar no estudo, João capítulo 14, João 14, versículo 17 e 18. Jesus aqui, antes de ir para a cruz, ele já estava poucas horas da cruz. Então ele disse assim no versículo, João 14, verso 17 e 18. Vamos ler o 16 para a gente pegar todo o contexto, que diz assim: Jesus, antes de ir para a cruz, poucas horas, ele disse assim para os seus discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus estava com eles, Jesus os consolava, Jesus os encorajava, Jesus os estimulava. Jesus protegia eles, Jesus guardava eles no nome dEle. Então, vou rogar ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, que palavra linda, né? Para sempre convosco. Quem que é este Consolador? Ele vai dizer, verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Jesus está dizendo, estou aqui perto de vocês. Ele habita convosco e estará dentro de vocês. Ele habita com e estará dentro de vocês. Então vocês serão meus vencedores, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou morrer. Claro que quando a gente perde algum ente querido, pai e mãe, onde estávamos ali em Anastácio, na posse da nova diretoria ali da SOME, e vi ali, irmãos, que ele me deixou o coração muito triste. Criancinhas chamando nós de pai. Pai, vem aqui, pai, pai, pai. Tudo que chegava chamava de pai. A carência deles é de pai. Mas aquele que é Deus, Cristo, que veio trazer o Pai para nós, morre numa cruz. Ficamos órfãos? Não ficamos órfãos, irmãos. Olha o que a Bíblia aqui diz no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui não é a segunda vinda dele. Eu vou voltar para vocês no Espírito para habitar dentro de vocês. Serei a força de vocês, serei o poder de vocês, serei o amor de vocês, serei a fidelidade de vocês, serei a vida de vocês, serei o tudo de vocês. Cristo morando em nós. Nós não podemos dizer que nós estamos órfãos, porque Ele habita em nós. Ele nos capacita, Ele nos habilita para vencermos todas as batalhas dessa vida e sairemos vencedores. Irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa é o nosso Senhor. Então, quanto mais perto do Senhor você andar, mais perto da luz você estará, e mais consciente você irá tornar-se. Você vai perceber que você precisa tanto dele. Agora, queridos, o que nos chama a nossa atenção é que o próprio Senhor, e aqui eu quero encerrar também, por que nós precisamos ser vencedores? Qual a finalidade de sermos vencedores, maduros, teleios? Porque, irmão, se você almeja de fato escapar da segunda morte, você precisa de crescer no Senhor. Ele precisa de ser formado no seu interior, porque, irmãos, vai haver duas ressurreições. A palavra fala em muitos lugares que o Senhor virá como um ladrão da noite. Claro que na volta de Cristo, a palavra fala que todo olho o verá. Mas antes disso, eu creio, irmãos, e muitos irmãos do passado também creem, que Ele virá como um ladrão da noite. O ladrão, quando vai na sua casa, vai buscar o que lá na sua casa? O latão de lixo? Não, vai vir buscar coisas preciosas. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos propriedade peculiar do Senhor, então Ele vai vir buscar as suas coisas preciosas. Por isso que vai haver duas ressurreições.
A primeira ressurreição serão dos maduros. Eu queria que vocês abrissem comigo lá no Apocalipse. Vamos mostrar o texto aqui. Capítulo 20, versículo 6. Irmãos, é a palavra de Deus, aqui não é invenção humana, percebe? Então aqui ele está dizendo o seguinte, Apocalipse versículo 6. Mas se você ler todo esse capítulo aqui, você vai descobrir tantas coisas preciosas. Você vai ver algo aqui sobre os restantes dos mortos que não reviveram, né, até completar seus 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora no versículo 20 diz assim, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Irmão, presta atenção. Quem terá parte na primeira ressurreição? Os filhos vencedores, os filhos maduros, aqueles que têm Cristo formado dentro de si. Aquele que tem parte na primeira ressurreição são bem-aventurados. Por quê? Porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Primeira ressurreição, os vencedores. Mas para chegar a ser um vencedor, você tem que almejar algo superior. Vamos dar um pulo lá na Galeria da Fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Aqui você vai saber o que envolve ser um vencedor. Hebreus 11, versículo 35, que diz assim. Vou ler a partir do verso 34. Eu quero que você preste bem atenção e depois pode orar a respeito disso também, que o Senhor vai te trazer muita luz a respeito disso. Diz assim, 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, batalha, fizeram-se poderosas em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Agora veja aqui o 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, que é a primeira ressurreição. Você linkar esses dois versículos, o que você descobre? Quais são aqueles que irão participar da primeira ressurreição? Aqueles que serão provados, muitas vezes torturados. Irmãos, olha como Deus é gracioso. Deus sabia que esse tempo seria um tempo de apostasia, de negligência do povo do Senhor. Nós não temos tanto sofrimento, irmãos, como teve esses irmãos. Então, o que o Senhor quer, irmãos? Que nós nos voltamos para Ele, para que Ele nos amadureça, para que nós nos envolvamos com o Senhor 24 horas por dia. Lá no meu trabalho, estou trabalhando, mas os meus pensamentos têm que estar voltados para o Senhor. A minha fala tem que ser uma fala agradável, temperada com sal, uma fala cautelosa. Irmão, nós precisamos crescer, fala a partir de mim. Não viram aqui quarta-feira, para quem veio, o que eu disse aqui? Irmãos, o Espírito nos faz a gente depois ficar tão envergonhados, percebe? Tão envergonhados. É algo assim terrível, mas Ele quer. Ele fala assim, tudo bem, Cláudio, agora vamos avançar. Quero avançar. Avança em mim. Quanto mais nós avançamos no Senhor, mais Ele vai nos dar o privilégio de ter Cristo formado em nós. E vamos avançar no Senhor. Irmãos, eu creio que hoje foi apenas uma introdução, mas tem tantas coisas para ver. Um exemplo que nós deveríamos passar aqui muito tempo é Caleb, Josué e Caleb. No meio de 2 milhões de pessoas, somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, foram os vencedores, porque eles creram no Senhor e não olharam. O Senhor pediu para que eles espiassem a terra,
Muitos foram do povo de Deus e desanimaram os povo de Israel. Lá tem gigantes. Deus mandou olhar os gigantes, mandou olhar o fruto da terra. Deus falou: espiem a terra, eu vou dar para vocês. Eu vou vencer as nações por vocês. Mas eles ficaram com medos. Nós, diante daqueles gigantes, eram como gafanhotos. Mas Caleb não. Caleb tinha um espírito diferente. Nós vamos vencer. O Senhor prometeu, nós temos que avançar e conquistar aquela terra. Vamos ler, irmãos, nem lá em Números, vamos ver em Josué, capítulo 14, e nós vamos encerrar com esse texto aqui. Josué, capítulo 14. Irmãos, como nós precisamos disto. Josué, capítulo 14. E aqui nós vamos encerrar fazendo a leitura desse texto. A partir do versículo 6. Olha que lindo, irmãos. Eu sei que não vou ter tempo para comentar, senão o estudo vai ficar muito longo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: olha, ore depois na tua casa, peça luz ao Senhor. E aqui ele vai dizer o seguinte, Josué 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Palavra tão doce, né? Homem de Deus. Cadê os homens de Deus, irmãos? Em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, olha, tem muitos irmãos, que infelizmente é uma bênção, né? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, que significa comunhão, união, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraste em seguir o Senhor, Deus de Israel. Eu estou com 85 anos, eu estou me sentindo jovem, como foi aquela promessa. A nossa vida começa aos 60 anos? Não, é até quando Deus quiser, irmãos. Ele é poderoso para nos suster. Então, irmãos, que o Senhor coloque em nosso coração esse desejo de sermos vencedores. Mas nunca se esqueça, vai haver muitos problemas, dificuldades, sofrimentos, perdas, dores, mas não se esqueça. Mateus 28, 20, ele disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar. Pai, frutifica essa verdade aos nossos corações, Pai. Enche-nos com Teu Espírito e nos ensina a nos apropriar do enchimento do Espírito, para que sejamos em Cristo mais do que vencedores. Abençoe e frutifica a Tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém.